Vamos começar então a nossa segunda aula do primeiro dia do intensivão, recapitulando o nosso plano de aprendizado. E a gente vai nessa aula já aprender alguns elementos que fazem parte desse plano. A gente aprende primeiro o hiragana. Não tem como continuar sem aprender o hiragana. Depois nós vamos para o katakana. E a partir daqui o estudo se divide em três. E esses três elementos eles vão juntos em paralelo. Você não aprende um para depois aprender o outro. Eles acontecem juntos, que são as estruturas. E nessa aula aqui você já vai aprender suas primeiras estruturas. Vocabulário, que são palavras. Nessa aula aqui você também vai aprender palavras. E kanji, que é o último sistema de escrita do japonês que a gente estuda e que o aprendizado dele é em paralelo aos outros elementos. Como ferramenta de auxílio, a gente tem o sistema de repetição espaçada, que eu vou falar sobre ele na segunda parte do intensivão, não vai aparecer aqui nessa aula agora, e textos com áudio, que eu vou falar sobre eles também nas outras partes do intensivão. Se você não assistiu a primeira aula do intensivão, essa aqui é a segunda aula do primeiro dia. Se você não assistiu, se você pulou alguma parte, ou você começou a assistir ela e não terminou, volta lá e assiste ela inteira. Pessoas que pulam etapas não conseguem aprender japonês. Pode ser que tenha alguma coisa aqui que você não vai entender porque você não viu a aula por completo. Se você assistiu, parabéns. Você é uma pessoa que não pula etapas. Se você é uma pessoa que pula etapas, volta lá. Você precisa fazer as coisas por completo. Beleza? Vamos lá. Vamos começar falando sobre o hiragana, que é o primeiro sistema de escrita do japonês. Ele é formado por 46 letras. Então tem 46 símbolos para você aprender. Você é plenamente capaz de aprender eles. Afinal, você aprendeu os 23 do português. É só o dobro. Cada letra representa um som. Ou seja, cada letra já tem um som de uma sílaba por completo. Você não necessariamente une letras para formar novos sons. A letra por si só já possui um som. E aprender hiragana é o seu primeiro passo para aprender japonês. Depois que você aprender o hiragana, muita coisa no japonês vai começar a fazer sentido para você. Quando você olhar para coisas escritas em japonês, não vai ser mais aquela confusão que você não faz a menor ideia do que está acontecendo. Você vai conseguir identificar algumas coisas ali já, ok? Talvez algumas pessoas pensem, mas eu só quero falar em japonês, por que eu preciso aprender a ler? Né? As crianças não aprendem primeiro a falar? E se eu falar e entender, eu posso assistir coisas em japonês, eu não preciso ler. Algumas pessoas podem pensar isso, mas isso é impossível, na verdade. Porque se você não aprender a ler, você não vai conseguir consumir materiais didáticos de aprendizagem de japonês. Você não vai conseguir pesquisar e consultar palavras no dicionário. Ou seja, você está lá assistindo algo em japonês e alguém falou uma palavra, você não entende ela. Como que você vai procurar o significado dela? Não tem jeito. Você não vai conseguir aprender através da leitura, que desempenha um papel muito importante no aprendizado de uma nova língua. Então deixa pra lá essa ideia de, eu só quero falar em japonês. Não, vamos aprender completo, vamos aprender direito. Não vamos ser um analfabeto em japonês. Se você aprender a ler, você vai aprender a falar também. E quando você aprende a falar, se você sabe ler, você aprende mais rápido. Beleza? Antes de apresentar o hiragana, vou trazer para você suas primeiras palavras em japonês, já escritas em hiragana. Essa aqui é uma palavra muito famosa, quem escuta músicas em japonês com certeza já ouviu, significa amor. A palavra é dita ai, ai, ok? Mais uma vez, ai. E como que ela é formada? Aqui nós temos essa primeira letra aqui, e essa letra tem o som de a. E essa segunda letra aqui tem o som de I. Então você une letras do hiragana para formar as palavras. Né? Então aqui, agora que você viu o som de cada letra, você consegue ler a, I. Ai significa amor. Viu como é simples? Cada letra do hiragana tem um som. Seu primeiro passo é aprender esse som. E aí ele é usado para formar palavras. Mais uma palavra aqui bem fácil, significa cima, né? Tipo em cima da casa, em cima de mim, em cima, né? Ela é dita assim, ue, ue. Essa primeira letra aqui tem o som de u.
O único detalhe é que ele não é exatamente igual o U do português, tá? Não é UE, e sim UE. Ó, U. Então temos aqui, ó, UE, UE. Essa segunda letra significa, tem o som de E, né? Então, ó, UE. Agora voltamos para cá. UE, UE. Significa cima, beleza? Agora uma palavra que todo mundo conhece, que é usada para dizer obrigado em japonês. Mesmo sem ler, talvez você já saiba, né? Mas nem todo mundo pronuncia ela corretamente. A palavra fica arigato, arigato. A gente tem, ela é formada por 1, 2, 3, 4, 5 letras, né? A primeira é a letra A, que você já viu na nossa primeira palavra. A segunda tem o som de ri, ri. Ó, não é ri, ok? É ri. Então, a, ri, ok? A terceira tem o som de ga. Então, a, ri, ga. A terceira tem o som de to. Então, arigato. E aqui tem um ponto, né? Quando a gente tem a letra U após uma letra terminada com O, você não vai pronunciar ele, você vai prolongar o som. Então, você vai falar to, to. Essa parte aqui, ó, que tem a letra to e a letra U, você vai falar to e não to. Então, fica assim, ó. Arigato, arigato, ok? Ele tem esse prolongamento, beleza? Não se preocupa agora em memorizar, né, as letras. Ah, Luiz, você me ensinou aqui algumas letras, mas como que eu vou memorizar elas? Calma, a gente vai chegar lá. Eu estou te apresentando. Estou apresentando para você algumas palavras, estou mostrando elas escritas em japonês e mostrando para você como funciona. É claro que você não memoriza de uma vez, assim, na primeira vista, né? Eu vou apresentar para você método de aprendizagem, a gente está só começando. Vamos para mais uma palavra aqui, ó. Essa palavra significa língua japonesa, né? É o nome do idioma. Como dizer japonês em japonês? É essa palavra aqui. E a palavra fica Nihongo, Nihongo. Olha as letras aqui, ó. A primeira tem o som de Ni. A segunda tem o som de Ro. A terceira, a gente romanizou, a gente escreveu aqui esse N, né? Ela é muito parecida com o N do português para dar esse som de an, en, in, né? Mas a gente chama ela de O nome dela é o som que ela tem, ok? E depois temos a letra Go. Então, Ni, Ho, Go, Nihongo. Nihongo significa língua japonesa. Olha só, Nihongo. Beleza? Voltando aqui, ó. Ni, ho, go. Essa parte aqui junto, ó, você pode falar hon, hon, Nihongo. Beleza? Repete comigo, ó. Nihongo, Nihongo. Beleza? E nossa última palavra, apresentando para você como que o hiragana é utilizado, significa trabalho, né? Temos aqui shigoto, shigoto, shigoto. A primeira letra tem o som de shi, ok? Shi. A segunda letra tem o som de go. É a mesma que apareceu aqui, né? E a última já apareceu também no arigato, é o to. Então, shigoto, shigoto, shigoto. Repete comigo, ó. Shigoto significa trabalho, né? O seu objetivo é aprender o som que cada letra tem. É você olhar para esse símbolo aqui e saber que ele tem o som de A. Não é memorizar qual é a letra do português que equivale a ele, mas sim o som que ele tem. Até porque existem alguns padrões de romanização, né? Por exemplo, H-O, ro. Em português, isso aqui você leria O, né? Tipo homem, tem H no começo. O que importa, isso não importa. O que importa é que essa letra aqui, esse desenho, esse formato, tem o som de ro. Beleza? E, como eu já disse, é claro que até aqui você não memorizou nenhuma letra.
Mas agora não é hora de pensar coisas como, eu entendi, mas como que eu vou memorizar? Não se preocupa com isso, isso vai acontecer com duas coisas. Quando você tiver contato e estudo constante com o idioma. Todo mundo que começa a estudar japonês consegue aprender o hiragana. Algumas pessoas memorizam tudo isso em uma semana. Algumas pessoas em 2 semanas. E algumas pessoas podem demorar um pouquinho mais, mas raramente passa de um mês, ok? E enquanto faz isso, ela está aprendendo palavras, está aprendendo frases, que é o que vai acontecer com você também, beleza? Então não fica muito preocupado agora com como você vai memorizar. Você com certeza vai memorizar. Você é plenamente capaz de aprender o hiragana, beleza? Agora a gente pode ir para a tabela, né? A tabela completa com as 46 letras que eu falei para você. Essa tabela aqui, ó, a gente vai ler ela na vertical, tá? Então temos aqui, ó, A, I, U, E, O. No português, as vogais não é A, E, I, O, U. Em japonês é A, I, U, E, O. E aqui já tem um ponto importante, ó. Esse O, ele nunca é O no japonês. Não existe esse O aberto, tipo vovó. E sim O, ok? Sempre fechado. Mesma coisa com o E. Não existe E no japonês. É sempre E. Beleza? A, I, U, E, O. Depois nós temos a coluna do K, que é a mesma coisa. Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Ok? Repete comigo. Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Beleza? Depois nós temos a coluna do Sa. Como que ela é? Sa, si, su, se, so? Não, tem um detalhe. No japonês não existe si. Então fica sa, shi, su, se, so. Ok? Aqui, ó, é shi. Sa, shi, su, se, so. Beleza? Próxima coluna é a coluna do ta. Ta, chi, tsu, te, to. O que a gente vê de diferente aqui? Não existe o som tu no japonês. É tsu. Ó, ta, chi, tsu, te, to. Beleza? E um ponto é que essa letra aqui, ó, o som dela é chi. Ela normalmente é romanizada como CHI, tá? Por algum motivo os materiais fazem assim e é assim, ok? Mas o som dela é chi. Então, ta, chi, tsu, te, to. Repete comigo. Ta, chi, tsu, te, to. Beleza? Depois temos a coluna do na. E aqui não tem segredo. Na, ni, nu, ne, no. Ok? Na, ni, nu, ne, no. Depois nós temos a coluna do ha. Ele é romanizado com HA, só que o som é ha. Ok? Então, ha, hi, hu, he, ho. Tem uma diferença aqui, né? Não existe hu no japonês, e sim hu, hu. É tipo um fu, né? F-U, só que sem encostar o lábio, ó. Hu, hu. Ha, hi, hu, he, ho. Beleza? Depois temos a coluna do ma. Não tem segredo. Ma, mi, mu, me, mo. Muito simples, ok? Repete comigo. Ma, mi, mu, me, mo. Beleza? E depois temos a coluna do ya. Essa coluna tem só 3 letras. Ya, yu, yo. Ya, yu, yo. Ok? Depois temos a coluna do ra. Em português, quando você tem o R no meio de uma palavra, ele tem o som de ra. E se você tiver 2 R's, aí tem o som de ra. No japonês existe esse som sozinho, do ra, ri, ru, re, ro. Ok? Ra, ri, ru, re, ro. Em português não existe nenhuma palavra que começa com esse som, né? Ele está sempre no meio da palavra, tipo caro, barato, né? Mas em pará, em japonês existem até palavras que começam com esses sons, tá? E depois temos a última coluna, que são algumas exceções, tá? Usadas em casos específicos. Essa primeira aqui tem o som de wa. Ó, wa. Guarda assim, ó, wa.
Essa aqui, apesar de ter esse W, ela tem o som de O. É exatamente o mesmo som dessa daqui, ó. Só que ela é usada em casos específicos que você vai ver mais à frente. Não se preocupa agora não, tá? Todas as palavras em japonês vão usar esta. Essa aqui é usada em uma questão de estrutura que você vai ver em breve. Inclusive, um ensinamento para você. Aprenda uma coisa de cada vez, ok? Tem coisa que eu vou falar para você, ó. Agora não é hora de aprender isso. Por que não é hora de aprender isso? Porque você não tem o conhecimento necessário para entender isso. Por exemplo, essa daqui é usada em uma estrutura. Só que se eu explicar essa estrutura para você agora, você não vai entender nada, porque para entender essa estrutura, você precisa de outros conhecimentos que você ainda não tem. Então a gente vai construindo o nosso conhecimento com uma coisa de cada vez, ok? Então voltando, o A, O, e aqui temos o que a gente viu já, né, usado no Nihongo, né? Ele é usado exatamente desse jeito. Você coloca ele após uma das letras e ele dá esse som de N, né? Parecido com o que a gente tem no português. Beleza? Talvez até aqui você tenha tido algumas dúvidas, né? Isso é uma coisa que vai acontecer no seu aprendizado de japonês. Você vai ter dúvidas. Isso é normal ao aprender qualquer coisa nova. E quanto antes você tirar sua dúvida, melhor. Por isso, use a nossa comunidade de Facebook que está aberta durante esse intensivão para poder tirar qualquer dúvida que apareceu em você até aqui ou que vai aparecer durante essas aulas. Beleza? Uma das melhores coisas que tem é a gente tirar nossas dúvidas o mais rápido possível. E se você tem aonde tirar suas dúvidas, o seu japonês anda para frente. Você nunca vai ficar travado porque não entendeu alguma coisa, porque você pode perguntar e aí você continua avançando. Beleza? A gente vai agora ver mais algumas palavras em japonês. Primeira palavra significa noite. Ela é lida assim, ó. Yoru. Yoru. Nós temos primeiro aqui a letra Yo e depois temos a letra Ru. Então, Yoru. Yoru. Beleza? Próxima palavra, ela significa sozinho ou uma única pessoa, no sentido de estou sozinho, estou fazendo determinada coisa sozinho. Ela é lida assim, ó. Hitori. Hitori. Ela é formada pela letra Hi, pela letra To, que a gente já viu no arigato, e pela letra Ri, que também viu no arigato. Então, hitori, hitori, hitori. Ok? Próxima palavra significa mundo. Ela é lida assim, ó. Sekai. Sekai. É formado pela letra C, formado pela letra K e pela letra I. Sekai. Sekai. Sekai significa mundo, ok? E nossa última palavra aqui dessa sessão significa vento. Kaze. Kaze. Primeira letra significa K. Segunda letra tem o som de Z. Então, kaze. Kaze significa vento, ok? Temos algumas letras aqui que se você olhar, você não encontra ela igualzinha na tabela, né? Por exemplo, essa última aqui, o Z. Percebe que ela tem um sinalzinho aqui na ponta que parece uma aspas, né? Esse sinal ele é aplicado em algumas letras da tabela e com isso ela muda o som. Então, por exemplo, aqui, ó, sa, shi, su, se, so. Quando a gente coloca aquele sinal, o sa vira za, o shi vira ji, o su vira z, o se vira z e o so vira zo, ok? Por exemplo, na palavra arigato, nós temos aqui o ga. Você não vai encontrar uma letra aqui na tabela com o som de ga. Você encontra o K. Ó, perceba que é igualzinho. Ó. Olha essa letra aqui e volta aqui na palavra. Olha essa daqui. O que muda é que tem esse sinal. O nome desse sinal é ten-ten.
e ele muda o som de algumas letras. Você vai conseguir aprender todas eles, ok? Eu não vou passar uma lista sobre isso agora, porque não é o objetivo. Mas à medida que for aparecendo nas palavras, eu vou te explicando e você com certeza vai conseguir aprender isso também, beleza? Mas isso acontece só em algumas, tá? Não é em todas não, é relativamente simples de aprender. Eu gostaria que você primeiro aprendesse a tabela como um todo do jeito que ela é. E aí essas nuances você vai pegando com a prática, beleza? Bom, talvez você esteja cheio de questionamentos. Por exemplo, se eu consigo escrever tudo em hiragana, por que existem outros sistemas de escrita? Ou então, você pode perguntar, quando que cada um dos sistemas de escrita é usado? Ou como eu vou saber qual usar em cada caso? Mais uma vez, vou voltar para aquela dica. Concentre-se em entender apenas o que está sendo explicado agora, nesse exato momento. Dúvidas que vão além disso, eu chamo isso de dúvidas expansivas, que é dúvidas que vão além do que está sendo ensinado agora. O problema dessas dúvidas é que, para explicar elas, precisa de conceitos que você ainda não sabe. Igual eu falei daquela letra, né, que ela é usada numa estrutura, é a mesma coisa. Então, todas essas dúvidas que vão além do que eu estou falando agora, exatamente agora, anota num canto que, com o tempo, à medida que você vai estudando, você vai conseguir compreender ela, ok? Ou, se tiver realmente pesada a dúvida, posta lá na nossa comunidade do Intensivão, que se for necessário eu vou explicar lá para você que para resolver essa dúvida você precisa de entender outras coisas antes, beleza? Vou apresentar para você um conceito chamado furigana. Isso aqui nada mais é do que um nome dado ao hiragana quando ele é usado para representar o som de uma palavra em kanji. Não se preocupa se você ainda não sabe o que é kanji. Eu espero que você não saiba, inclusive. Só guarda isso. Ele é usado para representar o som de uma palavra em kanji, ok? Ou seja, se você souber o hiragana, que é o que você está estudando nessa aula, você vai conseguir ler conteúdo em japonês que tenha furigana. E aqui eu trouxe como exemplo uma página de um mangá, né? Se a gente olhar aqui, ó, nesse balãozinho, tudo isso aqui é hiragana, onde eu estou apontando, ó, hiragana, 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 hiragana. Hiragana, hiragana, hiragana. E tem aqui algumas letras que são kanji, né? Esses um pouquinho mais complexos, eles são kanji. Você fica tranquilo, você não sabe nada de kanji ainda, não precisa saber, vai ser o momento. Mas o ponto é o seguinte, aqui do lado dele, ó, na direita, tá na vertical a leitura, tá? Aqui você lê de cima para baixo. Ele tem hiragana. Olha o hiragana shi. Aqui. Olha o hiragana aqui. Aqui temos o hiragana pa. E aqui temos o hiragana i. E aqui nesse outro, ó, aqui temos o hiragana ki. Talvez esteja um pouco pequeno, né? Quando você estiver lendo no papel, ou no tablet ou no celular, você vai poder dar zoom. Fica tranquilo, eu vou te falando aqui o que é. Não pense coisas como, meu Deus, é muito pequeno, não consigo reconhecer. É porque isso aqui é uma foto, tá? E o ponto é que é o seguinte, mesmo sem saber esses kanjis, se você souber hiragana, você consegue ler o que está acontecendo aqui, né? Então aqui, ó, essa palavra em kanji, ela é lida shinpai, shinpai, porque tem aqui o hiragana, né? Ó, shinpai, ela significa preocupação. E com isso você consegue começar a ler mangá. Eu sei que tem outras coisas envolvidas, como por exemplo, entender as palavras, entender as estruturas que aparecem aqui. Mas o ponto é que, a partir do momento que você aprender hiragana e katakana, você já consegue explorar conteúdo em japonês que possui furigana. E uma boa notícia é que a grande maioria dos mangás possuem furigana. Então, esse balãozinho aqui fica, ó, shinpai ni nachatte kitakedo. Né, ó, shinpai ni nachatte kitakedo. Ok? E mesmo se você não souber kanji, você consegue chegar nesse som. Okay? E claro, o significado das palavras você vai aprendendo através do estudo, você vai aprender a pesquisar em dicionário, você vai aprender várias coisas. Mesma coisa aqui, ó. Aqui nós temos uma frase, um pedaço em hiragana, ele fala nandayo. E aqui temos shounen, né? Se você não sabe ler o kanji, ele tem em hiragana aqui. O que eu quero mostrar para você então é que saber ler o hiragana é extremamente útil para você já começar a consumir
conteúdo em japonês. Aqui, ó, no outro balãozinho, olha quanta palavra em kanji aqui. Mas ele tem o hiragana do lado. Esse recurso se chama furigana. Então aqui ele fala, ó, chikara no chousei wa mada dekinai, né? E ele tem o hiragana aqui. E assim por diante, ok? Bom, talvez você identifique já qual mangá é esse aqui, se você conhece, né? E ó, quanto hiragana é usado, ó. Aqui, ó, kakoi janai ka? Aqui tá em hiragana, tá? No caso dos mangás, é lido na vertical, tá? Da direita para esquerda e de cima para baixo. Então você lê aqui, ó, direita para esquerda, cima para baixo. Beleza? E agora a gente pode aprender nossas primeiras frases em japonês, pegando essas palavras que a gente aprendeu e aprendendo a nossa primeira estrutura. Vamos voltar para o nosso gráfico. A gente aprende hiragana, katakana e aí depois em paralelo estruturas, vocabulário e kanji. O que acontece é que para aprender o hiragana e o katakana, você já pode aprender algumas estruturas, né? Na verdade, isso até ajuda a aprender. E você pode aprender também vocabulário, né? Todas essas palavras que eu ensinei para você aqui são vocabulário. O ponto é que depois que o estudo chega aqui, a única coisa que você tem para fazer da vida com o japonês é isso. Aprender mais estruturas, mais vocabulário e kanji. Por isso que tá desse jeito. Mas eu vou ensinar para você a primeira estrutura. Lembrando, o que é uma estrutura? É um padrão de frase, né? É uma forma de você organizar palavras para transmitir uma ideia. E essa estrutura que eu vou ensinar para você é como fazer afirmações para falar que é alguma coisa. Por exemplo, é um celular. Ou então, é um controle remoto. Esse tipo de frase é simples, né? Mas é a primeira estrutura que você vai aprender do japonês. Então você já aprendeu aqui, ó, sobre o hiragana. Eu sei que você não aprendeu tudo ainda. Você aprendeu já seu primeiro vocabulário e agora você vai aprender sua primeira estrutura. Vamos lá. Então temos aqui, ó. A gente já aprendeu a palavra que significa noite. Ela apareceu agora há pouco. A palavra é yoru, né? Ó, yoru. Tá aqui romanizado. Para a gente falar que é noite, a gente vai colocar no final essa palavra aqui, ó. Essa palavra é lida assim, des. Temos aqui a letra D e temos aqui a letra S. Quando a letra S tá no final assim, é um som como se fosse um S no final, ó. Des. Então guarda isso. Isso aqui dá a ideia de ser. Então quando eu falo yoru desu, eu tô falando é noite. Então, vamos supor que a noite já chegou, já ficou de noite, eu chego e falo yoru desu. Tô falando é de noite, né? É noite. Dá na mesma, tá? Transmite tanto o significado de é de noite quanto é noite, tá? Ele transforma essa palavra numa afirmação. Então, yoru desu, é noite. Beleza? Próxima palavra, próxima frase, né? Utilizando o mesmo padrão, a gente aprendeu já a palavra mundo, né? Sekai. E se eu falar sekai desu, eu tô falando é o mundo, né? Transformei numa afirmação. Repete comigo, ó. Sekai desu. É o mundo, ok? Sekai desu. Sekai desu. Beleza? Mais uma. A gente aprendeu a palavra trabalho já, né? Ela apareceu de exemplo aqui. Shigoto. Guarda comigo. E aí a gente coloca o des no final, fica é trabalho. Shigoto desu. É trabalho, né? E uma nova palavra aqui significa eu. Para você falar sou eu. Temos aqui watashi. Aqui nós temos a letra wa. Aqui nós temos a letra ta. E aqui nós temos a letra shi. Então fica watashi. E aí a gente coloca o des no final. Então se eu falar watashi desu, eu estou falando sou eu. Beleza? São frases simples, né? Vamos repetir todas aqui, ó. Yoru desu. Repete comigo, hein? Yoru desu. Você. Yoru desu. Próxima. Sekai desu.
Sekai desu. É o mundo, né? Sekai desu. Próxima. Shigoto desu. Shigoto desu. É o trabalho. E a última. Watashi desu. Watashi desu. Sou eu. Beleza? São frases simples, mas são suas primeiras frases. Quando seu japonês estiver num nível mais avançado, provavelmente você vai lembrar das suas primeiras frases. Eu lembro até hoje das primeiras frases que eu aprendi. E tudo começa com o simples, tá? Você aprende as coisas simples e a gente vai incrementando aos poucos. Na próxima aula desse tipo aqui, ou seja, segunda parte do intensivão, segunda aula da segunda parte do intensivão, eu vou pegar essa estrutura aqui e vou incrementar um pouquinho mais, para ficar um pouco mais detalhado. Mas é importante gravar agora que isso é uma estrutura, é um padrão, que você pode aplicar em praticamente qualquer palavra que ele vai funcionar. E a sua palavra se transformou numa frase. E assim você aprendeu suas primeiras frases em japonês. Isso é muito importante, viu? Dá valor para isso, porque é o seu primeiro passo. É só você repetir isso constantemente, igual o nosso gráfico mostra, que aí você atinge um nível avançado de japonês. Beleza? Para finalizar aqui, falar um pouco sobre pronúncia do japonês. A pronúncia do japonês é simples, você mesmo já viu aqui, né? E nós, como falantes do português, a gente tem condições de pronunciar todos os sons usados no japonês. Só que tem alguns detalhes importantes. Apesar da gente ter facilidade de pronunciar o japonês não é exatamente igual ao português, né? Os sons do japonês não são exatamente iguais ao português. Eu vou trazer alguns casos aqui para você, ok? Sabe os quadrinhos japoneses? Inclusive mostrei uma página aqui. A gente chama eles de mangá, né? Ó, mangá, ok? Só que a pronúncia correta é o seguinte. Aqui, ó, nós temos a letra ma, né? Ó, ma. E depois nós temos a letra né? Em português, quando a gente tem isso aqui, né? Em português, quando acontece isso, ó, perceba que esse A, ele muda o som dele, ele vira A, né? Ó, man, você fala man, tá? Em japonês, você tem que evitar isso, ok? O ma, ele não pode deixar de ser ma só porque tem alguma outra letra depois dele, tá? Então, aqui você tem que tentar falar manga, ok? Manga. Isso quando você estiver falando em japonês. Claro que vai ter uma anasalação natural, né? Porque é impossível não ter. Mas você evita, né? Então, ao invés de falar tão acentuado como em português, tipo manga, você vai falar manga, ok? Mesma coisa com os ideogramas japoneses, né? Que a gente aqui fala kanji. Mas quando a gente fala kanji, percebe que você fala kanji, né? Em japonês, não. Aqui nós temos a letra K. A letra K, ela não pode deixar de ser um K, independente do que vem depois. Então você vai falar kanji, ó, kanji, e não kanji, né? Outro caso é essa letra aqui, ó. O som dela é ji, apesar de ser romanizado como JI. Por causa disso, as pessoas que não estudam japonês falam kanji, né? Kanji. Não, é kanji. Kanji. Ok? Ó, kanji. Beleza? Mesma coisa com o nome do sistema de escrita que a gente está estudando agora, né? Que é o hiragana. A gente tende a falar hiragana, né? Porque em português a gente tende a transformar o A em an, dependendo da situação, ó, hiragana. Então você vai falar sempre, ó, hiragana. O A é sempre aberto, o A é sempre um A. Então repete comigo, ó, hiragana. Beleza? Ó, hiragana. E para finalizar, a gente tem um cumprimento em japonês que os japoneses falam antes da refeição, né? Antes de comer. E ele é assim, ó. Itadakimasu. E aqui o que eu quero mostrar é que quando a palavra termina com s, né? Essa letra aqui, ó, s,
você não vai falar itadakimasu. Você vai falar itadakimasu, né? É o que aconteceu aqui, né, nas frases que a gente viu, o des. Você não fala yoru desu, você fala yoru desu. Yoru desu. OK? Então, itadakimasu e assim por diante. Aqui, ó. Itadakimasu. Beleza? Essas são algumas notas sobre pronúncia, tá? Vamos repetir comigo, ó. Manga. Manga. Kanji. Kanji. Hiragana. Hiragana. Itadakimasu. Itadakimasu. OK? Vamos continuar. Mais uma vez, ó, mas vou recapitular uma coisa aqui. Não se preocupe em como eu vou memorizar isso. Ah, tá, eu entendi o que você falou, mas como eu vou fazer para memorizar? Não se preocupa com isso agora. A gente vai solucionar isso quando eu te apresentar o sistema de repetições passada, que vai aparecer nas próximas aulas. Por enquanto, você só curte a aula. Só escuta o que eu tô falando, entende o que eu tô te falando e vai com calma, tá? Não se preocupa em o que você vai fazer para memorizar. Vamos aprender uma coisa de cada vez. Com o que a gente aprendeu aqui, a gente pode ir para alguns diálogos rápidos, né? A gente já pode estabelecer uma conversa entre a pessoa A e a pessoa B. Vamos ver como que isso pode ser feito. Eu vou buscar usar palavras aqui que você já aprendeu, mostrando a interação entre duas frases, né? Então uma pessoa chega e diz: Mo yoru desu ka? E a outra responde: Hai, mo yoru desu. Já é de noite? E a outra diz: Sim, já é de noite. Então aqui, ó, a gente já consegue identificar essa palavra aqui, né? Yoru significa noite. Yoru desu é noite, né? A gente já aprendeu, foi uma das frases que eu apresentei para você, ó. Yoru desu. Antes disso, a gente teve essa palavra aqui, ó. Mo. Tá ela aqui, ó. Mo significa já. Ela é formada pela letra mo e pela letra u. E lembra que eu falei lá no arigato, que quando você tem uma letra da coluna do o e a letra u, você puxa o som? Então você não fala mo, você fala mo, mo. Isso significa já, né? No sentido de já é de noite, né? Então, mo. Yoru significa noite. Aqui, ó, depois do des, eu coloquei esse ka. E quando a gente coloca ele, a frase vira uma pergunta. Exatamente. Então, ó, se eu falar yoru desu, eu tô falando é de noite. Se eu falar yoru desu ka, eu tô perguntando é de noite? Isso vale para todas essas frases que a gente viu aqui, ó. Então, ó, yoru desu é noite. Se eu falar yoru desu ka, eu tô perguntando é de noite? Mesma coisa para essa aqui, ó. Sekai desu é o mundo. Se eu falar sekai desu ka, eu tô perguntando é o mundo? Ela virou uma pergunta, né? Mesma coisa aqui, ó. Shigoto desu. Se eu falar shigoto desu ka, eu tô perguntando é trabalho? E por fim, watashi desu. Sou eu. Se eu falar watashi desu ka, eu tô perguntando sou eu? Ou é eu? Olha que legal. Nossa segunda estrutura, né? Pode ser chamado de estrutura isso, porque o que era uma afirmação virou uma pergunta, simplesmente adicionando um elemento a mais. Então, voltando à nossa conversa, né? Quando ele fala Mo yoru desu ka? Ele está perguntando, já é de noite? E o outro responde, Hai, mo yoru desu. Sim, já é de noite. A única palavra nova que temos aqui é esse hai, que em japonês significa sim. Mais uma palavra aí para você. Hai significa sim. Hai, mo yoru desu. Sim, já é de noite. Beleza? Um diálogo simples, né? Não tem muito detalhe aqui, mas é o seu primeiro diálogo, né? Começa desse jeito, começa simples e aí a gente vai incrementando coisinhas novas para você conseguir aprender, né? Vamos para mais um. Ele pergunta: Shigoto desu ka? Ó, shigoto desu ka?
com a regra que a gente aprendeu agora, dá o significado de é trabalho, ou isso pode ser traduzido como está a trabalho. Shigoto significa trabalho. E o B vai falar que não. Então ele diz ie ryugaku desu. Não, é intercâmbio. Então ele está falando que ele não está a trabalho, ele está a intercâmbio. Talvez eles estão no Japão, ele está perguntando o que ele está fazendo no Japão. E aqui temos duas palavras novas para você, sempre usando a mesma estrutura da afirmação, né? Então, ie significa não. Ie. E essa outra palavra aqui, ó, ryugaku, significa intercâmbio. Ó, ryugaku, intercâmbio. Então, quando eu falo ryugaku desu, eu estou falando é intercâmbio, né? Ie, não. Ryugaku desu, é intercâmbio. Beleza? Então, o diálogo inteiro de novo. Shigoto desu ka? Está a trabalho? É trabalho? Aí ele fala, ie ryugaku desu. Não, é intercâmbio. Beleza? E mais um diálogo aqui. Hajimemashite, Abe desu. E aí ele responde, Hajimemashite, Takahashi desu. Então, eles estão se apresentando, né? Tá falando quem eles são. A gente começa com essa palavra aqui, ó. Hajimemashite. Ó, hajimemashite. Letra hajimemashite. Hajimemashite. Essa palavra é usada entre os japoneses quando eles estão conhecendo alguém e está se apresentando. A gente normalmente traduz como muito prazer, mas o significado literal dela não é necessariamente isso. Não existe em português uma palavra com uma tradução direta para essa palavra. Ela vem do verbo que significa começar. Então ela é usada num sentido de que a gente está começando um relacionamento ali, né? A gente está começando a se interagir. Então a gente traduz como muito prazer porque é a ideia mais próxima que existe no português. Então, hajimemashite. Sempre que você for conhecer alguém, você vai se apresentar, fala para a pessoa, hajimemashite, e fala o seu nome, né? Nesse caso aqui, o nome da pessoa é Abe. Abe. Isso aqui é um nome japonês, tá? Então, Abe desu. É o Abe, ou sou o Abe. Em japonês, não existe diferença entre sou ou é, né? Em português, a gente conjuga, né? Tipo, eu sou, você é, isto é. Em japonês, tanto faz. O verbo, por assim dizer, não muda de acordo com a pessoa. Então, Abe desu significa simplesmente ser Abe. Tanto faz se eu estou falando de mim, de você, dele, daquilo, né? Encaixa de qualquer jeito, tá? E aí o outro responde. Mesma coisa. Hajimemashite, Takahashi desu. É outro nome japonês, né? Ó, Takahashi. Takahashi desu. Sou o Takahashi. Então temos aqui duas pessoas se apresentando. Então, recapitulando os três diálogos, aqui ele está perguntando se já é de noite. E ele confirma que já é de noite. Aqui ele pergunta se é trabalho, se ele está a trabalho. Ele diz que não, ele está em intercâmbio. E aqui duas pessoas se apresentando. Então percebe que esse pouquinho que a gente aprendeu até agora, essas duas estruturas e algumas palavras, já permite ter certa interação, né? E você já deu aí seus primeiros passos em aprender japonês. E lá no começo eu falei da importância de aprender o hiragana, né? E aí tem aquela questão de, mas eu só quero falar em japonês. Você está vendo que ao mesmo tempo que você aprende hiragana, você aprende a falar também. Você aprendeu palavras, você aprendeu estrutura e você viu ela sendo usada em diálogo. Claro que se não tiver aqui a romanização, né? Você que está começando agora, você vai ler devagarzinho, né? Você nem memorizou isso daqui. Mas é um processo, você vai conseguir aprender. Ainda mais com o que eu vou te falar nas próximas aulas do sistema de repetição espaçada, que vai te ajudar a conseguir memorizar. Beleza? Continuando aqui, ó, chegando no fim dessa aula, falar um pouco sobre caligrafia. Quando eu apresentei para você aqui todo o hiragana, talvez você se pergunte, tá, mas existe alguma ordem para eu escrever essas letras à mão? Tem um lugar para começar ou tanto faz, né? E o que eu quero te dizer é que agora não é o momento de você se preocupar em como escrever essas letras à mão, né?
A capacidade de você ler, ela vem antes da capacidade de escrever à mão. Além disso, depois que você aprende a ler, você já consegue escrever pelo celular ou pelo computador. Se você se preocupar com caligrafia agora, isso pode atrasar o seu aprendizado de japonês. Você ficar horas repetindo letras em folhas quadriculadas, ao invés de aprender palavras, frases, estruturas e diálogos, pode atrasar o seu aprendizado de japonês. Isso não significa que você não vá aprender a caligrafia, não significa que é errado aprender a caligrafia, de maneira alguma. Eu só estou falando para você aprender uma coisa de cada vez e para você não se preocupar com o que eu ainda não te ensinei. Se preocupe apenas com o que está sendo ensinado agora, do jeito que está sendo ensinado agora, porque as coisas se complementam, né? E aí as coisas vão fazendo sentido. E na hora de você aprender outra coisa, você vai ter a base de conhecimento certo para entender aquilo. Beleza? Para finalizar de verdade agora, com tudo que você aprendeu aqui, você pode agora praticar a leitura do hiragana com uma série de 10 aulas que eu estou entregando para você agora poder assistir. Aproveita o teu fim de noite aí, tua tarde, com 10 aulas, onde em cada uma dessas aulas eu vou ensinar para você 10 palavras em hiragana. E aí eu explico cada uma das letras e explico os detalhes da pronúncia. Se você assistir essas 10 aulas, você vai evoluir muito aqui, ó, na capacidade de reconhecer o hiragana de forma prática, ao mesmo tempo que você aprende palavras. Para você aproveitar esse conteúdo, ele está no YouTube, tá? Vamos ler hiragana. É só procurar esse nome aqui, Vamos ler hiragana, que você vai encontrar as 10 aulas. Beleza? Um detalhe. Você não precisa assistir essas 10 aulas para ir para a aula 2 do intensivão, para a próxima parte. Na verdade, não deixe de assistir a parte 2 do intensivão, porque o intensivão ele acontece só essa semana. Tá? Então é importante você aprender tudo que eu passar no intensivão, nem que você vá fazer depois o Vamos Ler Hiragana. O importante agora é você aproveitar todo o conteúdo do intensivão. Faça essas 10 aulas se você tiver com tempo disponível. Tá? Se você não tiver tempo, vai para a próxima aula do intensivão. E compartilha no nosso grupo de Facebook que você terminou essa aula. Diga lá o que você aprendeu, o que foi novidade para você e vai compartilhando o seu progresso do Vamos Ler Hiragana. E repetindo, ó, você não precisa terminar as 10 aulas do Vamos Ler Hiragana para assistir a segunda parte do intensivão. Beleza? Para finalizar de vez agora, esse intensivão ele tem o objetivo de passar para você um conhecimento inicial e ao mesmo tempo profundo. Pode ver que essa aula é relativamente longa para você aproveitar intensivo e aprender uma base da língua japonesa e conseguir aproveitar o ano de 2020 para você evoluir significativamente no seu aprendizado. O programa Japonês Online é uma escola de japonês e a gente tem um curso completo de japonês com uma estrutura online dentro de uma plataforma desenvolvida pela nossa equipe, onde você interage com os professores, você pratica conversação e você tem aulas levando até um nível avançado de japonês, para você aprender tudo que você precisa de japonês. A gente abre as matrículas para esse curso no dia 14 de janeiro e durante as aulas do intensivão eu vou falar mais sobre ele. Então, aproveita o intensivão é totalmente gratuito durante essa semana. E aí no dia 14 a gente vai abrir as matrículas. Durante o intensivão eu explico como funciona se você quiser vir com a gente nessa jornada até um nível avançado de japonês. Por enquanto, vai aproveitando o intensivão que você vai aprender muito com ele. Beleza? Bons estudos para você!